Neste vídeo vamos iniciar o estudo dos 100 termos gramaticais mais importantes da língua inglesa. Esses termos gramaticais naturalmente se referem à gramática, né? Ou seja, quando estudamos a gramática de uma língua, né, existem aqueles termos específicos, né, tipo voz ativa, advérbio, substantivo, nome, né? Então nós temos que ter uma breve ideia do significado desses termos, né? Então esse aí é o objetivo de nós fazermos esse estudo, né? Dessas 100 definições gramaticais mais importantes da língua inglesa, tá? São definições bastante reduzidas, né? Resumidas, tá? Para se ter uma breve ideia, tá? Depois, com o tempo, o estudante pode se aprofundar em cada um desses conceitos, tá? E até o estudo da própria língua, né, vai proporcionar isso, né? Por exemplo, aqui a gente vai ter uma breve ideia do que é uma voz ativa, né? Mas quando estudar efetivamente a língua inglesa, aí vai saber em detalhes o que é e como é formada a voz ativa. É, vou fazer uma breve leitura em inglês, depois vou traduzindo então, tá? Então aqui, 100 Key Grammatical Terms, ou seja, 100 termos chaves, né? Gramaticais. Brief definitions of 100 common grammatical terms. Breve resumo, breves definições dos 100 mais comuns termos gramaticais. Aqui eu traduzi como sumário, com a definição dos 100 termos gramaticais mais importantes da língua inglesa. Drawn from your extensive glossary of grammatical and rhetorical terms, these collections provide a quick review of the basic terminology used in the study of traditional English grammar. Ou seja, desenhado do nosso extensivo, ou seja, de nosso amplo glossário de gramática, de termos gramaticais e retóricos, né? Que é um glossário mais amplo, né? Esta coleção fornece uma rápida revisão da terminologia básica usada no estudo da tradicional gramática inglesa. Vamos agora então estudar o nosso primeiro conceito. Abstract noun. A noun such as courage or freedom that name an idea, event, quality or concept contrast with concrete noun. Ou seja, aqui ele pede para confrontar com um nome concreto, né? Ou substantivo concreto, que nós veremos mais adiante, né? Nós vamos estudar nessa aula os 10 conceitos, tá? Vamos estudar só 10 conceitos mais importantes. Os seguintes estudaremos, né, nos próximos vídeos. Mas então, voltando aqui a abstract noun, é um nome, um substantivo, né? Quando falamos nome, estamos falando em substantivo, tá? Então é um nome, tal como coragem ou liberdade, né? Que designam, nomeiam, né? Uma ideia, um evento, uma qualidade ou um conceito. E aqui está dizendo que é o oposto de concreto, né? Então, nome abstrato, né? Substantivo abstrato. É algo que não pode ser contado, não pode ser quantificado, né? Tá? É o oposto de concreto. Então, coragem, felicidade, liberdade são substantivos abstratos.
Active voice, the verb form or voice in which the subject of the sentence performs or causes the action expressed by the verb. The verb contrast with passive voice. É o oposto da voz passiva, tá? Então, é a forma verbal ou voz, né, na qual o sujeito de uma sentença realiza, né, de uma frase, né, realiza ou causa a ação expressada pelo verbo, tá? Então, uma forma verbal onde o sujeito, né, realiza, né, a ação expressada pelo verbo. É o oposto de voz passiva. Quando estudarmos a voz passiva, né, provavelmente vamos citar que seja o oposto da voz ativa. Adjective, the part of speech or word class that modifies a noun or a pronoun. Adjective forms positive, comparative, superlative. Adjective, adjectival, tá? Adjetivo é a parte do discurso ou uma classe de palavras que modifica um nome, né, ou um pronome. Um nome, um substantivo, né, ou um pronome. As formas do adjetivo é positivo, seria afirmativa, né, vamos dizer assim, comparativa e superlativa. Tá? Adverb, the part of speech or word class that primarily used to modify a verb, adjective, or other adverb. Adverbs can also modify propositional phrases, subordinate clauses, and complete sentences. Advérbio é a parte do discurso, ou word class, são sinônimos, tá? Classe de palavras, né? Que está primariamente, ou seja, na origem, usada para modificar um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Tá? Os advérbios podem também modificar frases proposicionais ou orações subordinadas ou sentenças completas. Affix, infix, a prefix, suffix or infix, a word element or morpheme that can be attached to a base or root to form a new word, known affixation, adjective, affixable. Afixo é um prefixo, um sufixo ou um infixo, tá? É uma palavra elementar ou um morfema, vamos dizer assim, seja a raiz, tá? Que pode ser, não é a raiz, é uma palavra, um elemento de palavra, um morfema que pode ser anexado ou adicionado à base, o root, aqui sim, tá? A raiz da palavra de um termo, né, para formar uma nova palavra, tá? Então, sinônimo no substantivo, afixação. Adjetivo, afixável, né? Então, afixo é um prefixo, um sufixo ou um infixo, tá? Que se adiciona à raiz da palavra. Agreement, the correspondence of a verb which its subject in person and number, and of a pronoun with its antecedent in person, number,
and gender. Concordância é a correspondência de um verbo com seu sujeito em pessoa, in person, em pessoa, and number, número, e de um pronome com o seu antecedente em pessoa, número e gênero. Tá? É a nossa concordância, né? Então, a positive, a noun phrase or series of nouns used to identify or rename another noun phrase or pronoun. A positive é aposto. Um nome é um nome, uma frase nominal, noun phrase, né? Ou uma frase substantiva, né? Frase nominal, ou uma série de nomes usados para identificar ou renomear outro nome, frase nominal ou pronome. Tá? Isso aí é o aposto, a positive. Article. A type of determiner that preceded a noun, a, an, or the. Artigo, um tipo de determinante, né? Determinantes são palavras colocadas antes dos nomes, né? Que alteram esses nomes, que precede um nome, precede um substantivo. É o a, né? An, o, a, uma, né? Os, as, o, a, né? Então esse aqui é o artigo que é colocado na frente do artigo, né? Uma, os, as. Attributive, an adjective that usually comes before the noun in it modify without a linking verb. Contrast with predicative adjective. Ou seja, atributivo é um adjetivo que comumente, né, geralmente, né, vem antes do nome, modificando sem um linking verbo, né, verbo de ligação. Contraste, né, confronte com predicativo adjetivo, que nós veremos esse termo mais adiante. Agora, nosso último termo neste vídeo de hoje, né? Auxiliary. A verb that determines the mood or tense of another verb in a verb phrase. Also known as a helping verb, contrast with lexical verb. Ou seja, auxiliar, né? É um verbo que determina o modo ou tempo de outro verbo em uma frase verbal. Também é conhecido como helping verb, verbo de ajuda, né? Tá? Contraste com o lexical verb, né? Aí confronte então com o verbo lexical, tá? Mas aqui, auxiliar, ele simplesmente vai definir o modo e o tempo, tá? Na tradução, a gente tem que sempre considerar o lexical verb, né? Que é o verbo principal. Ok, então, bye bye e até o próximo vídeo. Bye.